8 anos de idade. E quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias o sacerdote, a Aicão filho de Safã, a Acbor filho de Micaías, a Safã o escrivão, e a Asaías servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras destes livros que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Aqui nós temos um momento específico em que nós vemos a tremenda, proeminente necessidade da palavra de Deus. Quando nós nos voltamos para esse texto e vemos o que estava acontecendo em Judá, havia um templo que foi construído e dedicado para que o Deus de Israel fosse adorado. Haviam sacerdotes, escribas, havia o livro, mas o livro não era aberto. Nós vamos ver que por essa época de Ilquias, porque Ilquias começou a reinar com 8 anos, só a Bíblia diz, no 18 anos depois, ele foi dar atenção ao templo. O seu avô, Manassés, se você olhar no capítulo 21, no versículo 2, diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor. O filho de Manassés, o rei Amon, no versículo 20, fez o que era mal perante o Senhor. Vem Josias, 8 anos. Depois de 18 anos, esse rapaz resolve dar atenção ao templo. A Bíblia diz que haviam estragos.
O povo deixava dinheiro de ofertas, mas nem isso se tirava. O estrago, o desleixo com as coisas do reino. O que estava acontecendo? Vamos ver aqui. No capítulo 23, se você quiser dar uma olhadinha, olhe no que está escrito no versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Olha o que estava acontecendo dentro do templo que foi erguido para adorar a Deus. Baal estava sendo adorado lá dentro. Era um centro de macumba que funcionava dentro do templo do Senhor. Todo o exército do céu sendo adorado ali dentro. Mas o templo tinha sido consagrado um dia. Ainda existia sacerdócio. Versículo 5 diz: também destitui os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, em redor de Jerusalém, como também os que incensavam Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 7 diz: também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Versículo 11: também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Eu só estou querendo dar para vocês um quadro, uma situação, um momento do povo de Deus, em que se levanta um templo, um lugar de adoração para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas depois, lá dentro, a palavra de Deus não é aberta. Quando o rei manda começar a obra, o sacerdote Ilquias: achei o livro. O livro existia, mas não era aberto, não fazia falta, estava lá perdido. Cadê a palavra? Se o livro está fechado, a palavra não é conhecida. Para que é o livro? É só um enfeite. Nós vamos refletir sobre isso hoje. O que Deus quer que pensemos sobre nós como templo. O que está sendo adorado aqui? O que é que está acontecendo dentro? O livro está fechado porque ele existe. O que está acontecendo com a palavra de Deus nas nossas vidas? Meus irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, ele diz: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do verbo, da palavra, da comunicação. E sem o verbo,
sem a palavra, sem a comunicação, nada do que foi feito se fez, porque a vida está na palavra, e a palavra é a luz dos homens. E quando esta palavra entra nas trevas, as trevas não resistem. Nós, hoje, estamos no final do 2º milênio de que Jesus Cristo deixou a sua igreja aqui na terra. A palavra veio a nós. Olha, presta atenção uma coisa. O autor de Hebreus, ele começa a carta dizendo que Deus falou outrora de muitas maneiras e através de seus servos os profetas, mas nestes últimos dias falou através do Filho. Deus tentou se comunicar com o homem. As edições da palavra de Deus são tremendas. Você olha para o mar e você vê a expressão do poder, do cuidado de Deus. Você olha para o sol aí iluminando a terra, você vê a expressão do cuidado de Deus. Deus falou do seu amor e do seu cuidado com o homem de tantas formas, o homem não entendeu. Aí Deus resolveu se vestir de homem para nos falar visivelmente, para ser ouvido, para ser tocado. Esse é Jesus. Jesus é o Deus no corpo de um homem. Ele falou, você vê, o amor não é uma novidade. No Antigo Testamento, Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Diferença. No Novo Testamento, nós vemos o amor. Vemos o amor numa cruz. O amor é visível. O amor está aí para todos nós. No tempo de Josias, o livro existia esquecido, fechado. Já no tempo de Manassés, seu avô, o livro não era lido. No tempo de Amon, seu pai, o livro não era lido. Agora ele mandou mexer, o sacerdote diz, achei este livro. O livro da lei, o que é que eles tinham? Estava esquecido em Judá. Quando nós falamos de templo, nós lembramos daquele culto. Deus criou o homem para si. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus ia ao Éden. E ali havia aquele culto sem liturgia. Era só intimidade. Era aquele casal e Deus. Eles se abasteciam em Deus. Era uma relação contínua, conexão completa. Foi. Um dia, Deus chega lá, não tinha ninguém. Eu sempre me pergunto, o que ia acontecer com você se de uma hora para outra você chegasse ali, no meio da praça, e descobrisse que estava sem roupa? Olha, eu não entendo e nem vou entender, e não é para entender porque que Adão não gritou. Porque assim que ele comeu o fruto, ele ficou desconectado de Deus. Ele tinha que gritar para Deus. Olha, porque ele foi o único. Ele e Eva, eles sentiram a diferença
do que eles eram para o que eles estavam. Eles sabiam o que era viver sem pecado. Eles sabiam o que era viver conectado com Deus. Eu não. Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci morta espiritualmente. Todos nós, a partir de Adão, nascemos mortos espiritualmente, desconectados de Deus. Nós não conhecemos. Adão não gritou, Eva não gritou. Deus, quem ama vai atrás. Quem ama busca. Quem ama não quer perder. Quem ama quer perdoar. Deus viu a miséria deles, mas Deus, pela sua fidelidade, Ele tinha dito: de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma, árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Fidelidade. As consequências chegam. Quando Deus vai e diz: Adão, onde está? Ouvi a tua voz do jardim, mas porque estava nu, tive medo, me escondi. Ontem, a presença de Deus era todo o deleito que ele tinha. Hoje, a presença de Deus causa medo. O quê? Pecado. Desinteressou de Deus. Por quê? Morto não tem interesse. Morto não tem saudade. Né? Morto não ama. Morto agride. Morto não ama. Deus, que ama, que fez o homem para si. Deus sofreu as consequências da dor, porque eles ouviram as duas vozes, a voz de Deus e a voz do diabo. E a voz do diabo foi mais convincente. Engano. Nós sabemos que vai passar muito tempo. Deus vai trazer um homem na terra que sabe o que é estar conectado. É o próprio Deus, é o Filho. E que sabe o quanto fere ao Pai. E ele vem aqui na terra para dar o grito. Ele assume a humanidade para dar o grito que Adão devia ter dado. Quando nós lemos que houve a Páscoa, a última Páscoa, Jesus saiu cantando com os discípulos o hino do grande Halel, do Salmo 136. Desceu o vale do Quidrom e foi para um jardinzinho, o Getsemane, e ali ele começou a agonia. E nessa agonia, a Bíblia relata para nós que 3 vezes ele fez o mesmo clamor, igual, parecia uma reza: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja feita, porém, a minha vontade, mas a tua, porque estás nos céus. Alguns dizem que o cálice que Jesus não queria beber era o cálice da morte na cruz, mas não era. Porque o escopo de Jesus era a cruz. A missão redentiva era a cruz. Ele veio para ir à cruz. Nós lembramos quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz. Ele disse: arreda Satanás. E quando ele ia subindo para Jerusalém,
Ele disse a seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado e morto. Eu vou. Esse era o objetivo. Outros dizem que não, que o cálice que Jesus não queria beber era o cálice da dor moral, emocional, porque nós sabemos que todo apedrejado e todo crucificado ia nu, completamente nu. Aquela fraldinha que botaram em Jesus, só porque botaram o tal do crucifixo, mas estava sem roupa. Então eu queria que vocês seguissem comigo assim o pensamento. Jesus Cristo, quinta-feira à noite, comeu a Páscoa. A Páscoa é um jantar caseiro que Deus determinou para o povo de Israel. A Páscoa é judaica. Põe-se à mesa, cordeiro assado, 4 taças de vinho, ervas amargas, põe asmos. Levanta a primeira taça, que duche, faz a oração, passa para todo mundo, come o cordeiro, vem a Hagadash, faz a pergunta, alguém responde, come, depois vem o pão, o vinho, sai cantando o grande halel. Acabou. Este é o jantar da Páscoa. Dali desceu. Jesus tomou das 4 taças. Ele comeu o cordeiro assado. Ele comeu o pão. Jesus Cristo é homem, 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 homem. Entra em agonia no Getsemane. Vai preso. É levado para Pilato, aos empurrões. De lá vai para Anás, que era sogro de Caifás. Da casa de Anás para a casa de Caifás. Da casa de Caifás, volta para Pilatos. De Pilatos vai para Herodes, para ser preso. No outro dia, Pilatos de novo. Você acha, há 2000 anos atrás, você acha mesmo, mais ou menos, naquelas ruas apertadas de Jerusalém, sem asfalto, pedras caindo, sendo chutado, cuspido, humilhado, alguém teve coragem de dizer para ele: Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Não, tudo tinha que ser feito em público para provar que ele não era o Messias. A situação de Jesus, quando teve que pegar a cruz para ir para o Calvário, ela é notoriamente diferente dos outros 2 condenados, porque os outros 2 crucificados com ele carregaram a cruz, mas ele já estava numa situação tão deplorável que pegaram um negão que ia passando, né, para ajudá-lo, com medo que ele não conseguisse chegar vivo lá no Monte da Caveira. Então você pensa na situação dele. Mas não era essa o cálice que ele não queria beber. Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Lembra que Deus fez o homem conectado com ele. Todos os dias Deus estava com o homem naquela ligação. Não é? Mas Deus tinha dado uma palavra: haja luz. E em seguida Deus diz: haja separação entre luz e trevas. Separação, meus irmãos, saiu da boca de Deus, é eterno. A separação entre luz e trevas é eterna. Quando Jesus está na cruz, Jesus está de frente para o Pai o tempo todo. A primeira palavra que Jesus diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A última palavra de Jesus na cruz é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus estava de frente para o Pai o tempo todo. Mas e aí? E o cálice? A Bíblia diz, 1 de João 1,5:
Deus é luz, e nele não há treva alguma. Pecado é treva. Chega a hora de Jesus se transformar em treva e ficar igual a mim. Chegou a hora em que ele vai beber a minha maldição, a minha morte, a minha treva. Ele vai se tornar no mais imundo de todos os pecadores, ali na cruz. Ele vai beber o cálice que me separa de Deus. E quando chega essa hora que ele bebe, ele se transforma na maior pústula de pecado. E nessa hora, a comunhão dele com o Pai está quebrada, porque Deus é luz e ele é treva. Nessa hora ele grita: Eli, Eli lama sabachthani. O grito que Adão tinha que ter dado: Deus meu, por que me abandonaste? Meu irmão, você poderia ter dado esse grito? Nunca. Eu também não. Só duas pessoas: Adão, o marido de Eva, ou Jesus. Porque esses sabiam a conexão com Deus. Esses sabiam a diferença. Nós nascemos, nunca sentimos. Lá na cruz, Jesus Cristo diz: porque me abandonaste. E depois que ele dá o grito, ele diz: está pronto. Está pronto. A redenção está pronta. Tudo está consumado. Eu já fiz o que vim fazer. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Este grito foi necessário à própria vida dele, por causa da intensidade do amor de Deus. Ele sente a dor do Pai. Daí nasce o princípio do arrependimento. Nós estamos passando por um momento da igreja na terra, uma igreja indiferente, porque o arrependimento não tem chegado aos corações. Não tem. A igreja virou uma festa, uma noiva indiferente, uma palhaçada. Queremos ganhar o mundo, tendo o mundo dentro de nós, como este templo. E quantas vezes nós estamos um templo igual a este? Por fora somos templo, por dentro. Quem está sendo adorado lá dentro? Vamos olhar uma coisa. Quando Deus começa o Novo Testamento, o momento da pregação, surge João Batista no deserto da Judeia e começa. Primeira palavra que sai da boca daquele homem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista vai preso por Herodes, decapitado e tudo mais. Vem Jesus, lá na Galileia. Começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dia de Pentecostes, primeiro sermão de um pecador, no poder do Espírito Santo. Dia de Pentecostes. Pedro fez o sermão, o povo apelou, o povo tomou conhecimento do pecado. O povo tomou conhecimento. Nós crucificamos no madeiro maldito o
Messias enviado. Olha o mal que fizemos. Nós não sabíamos, mas nós fizemos. E agora, o que faremos, Pedro? Arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus. Recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo mandou, está escrito, que se pregasse arrependimento para o cancelamento do pecado. Então, se Jesus manda que se pregue arrependimento para que o pecado seja cancelado, como é que vai ter cancelamento de pecado sem arrependimento? Como? É fácil, às vezes, a gente está numa igreja pregando, e a pessoa está, aleluia. Eu gosto assim, o povo está pensando. Prefiro. Por quê? Isso não é uma festa. O que está acontecendo conosco, será que os pilares da igreja, arrependimento, santificação, novo nascimento, estão sendo levados a sério hoje? Ou porque a igreja está tão capenga? Como que você vai sentir sede da palavra se morto não sente sede? Por que você tem que se arrepender? Por quê? Como é arrependimento? Ora, se eu, digamos assim, eu sei que o pastor mandou me buscar lá no aeroporto de Navegantes. Mas acontece, chegou o avião, não tinha ninguém lá. Eu disse, poxa vida, mas o pastor me deixou na mão. E com a raiva do pastor. Deu de noite, passei a noite no aeroporto. Cadê o pastor? Nem atende telefone. Mas não foi esse pastor aqui, não. É um outro pastor da minha cabeça que eu estou inventando agora. É coisa. Eu digo, puxa vida, aqui ó. Ligo uma pessoa no Rio, estou voltando amanhã para o Rio. Vendo se consigo aqui, que o pastor não está nem aí, não mandou. Coisa, eu fico muito irada com o pastor. Volto para o Rio. Lá eu fico sabendo que na ida para lá houve um acidente e o pastor morreu. O pastor queria me pegar, mas ele sofreu a consequência de ir me fazer o bem. Então eu me arrependo, porque eu pensei mal, porque eu ofendi, porque eu falei mal de uma pessoa que estava indo para me estender a mão. Então eu me arrependo, dói o meu coração. E se for possível, eu vou vir para a família dele para pedir perdão. Por que eu me arrependo? Porque eu reconheço que eu ofendi uma pessoa que não merecia e que estava me amando. Pecado é ofensa a Deus. Na hora em que alguém me conta a história do amor de Deus, eu reconheço o que Deus tem feito por mim. E eu digo, mas eu preciso conhecer esse Deus que me ama e que me formou no ventre da minha mãe. Então, eu preciso conhecer. Deixa eu lhe contar uma história, meu irmão. Homem não sabe fazer filho. Mulher não sabe fazer filho. Você não sabe. Seu marido não sabe fazer nem esse microfone, ia fazer um filho. Mas Deus criou um princípio eterno. E o princípio eterno de Deus é o seguinte:
Ele fez o homem e colocou no homem uma semente. A vida toda, um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Um homem com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que um homem se deita com a mulher, ele joga a sementinha lá dentro, ele não está nem aí. Quem vai fazer o filho é Deus. Se Deus quiser, se não quiser, não faz. Porque Deus continua sendo Jeová Elohim, o único Deus criador. Se Deus não criou, se Deus não fabricou o filho, você pode se deitar com sua mulher a vida toda que já era. Porque Deus não fez. Deus continua fazendo. Só que na hora que ele está ali, pega aquela sementinha do marido, aí ele traz você lá de cima, que você estava lá com ele. Bota você ali, pega a sementinha e começa a tecer um corpo para você viver aqui na terra, porque você era só espírito. Aí enquanto ele está formando você, ele vai distribuindo o Pai 7 dons. Está escrito em Romanos 12. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir, misericórdia. 30% de um, 40% para o outro, 60% para o outro, 20% de cada um. Quando você nasce, você está preparado. Pecador preparado. Você pega esses dons que o pai botou. Olha como meu filho é inteligente. Que maravilha. Olha, puxou o avô. Deus já fez com um propósito. Aquilo dali é uma bomba. É uma bomba. Ele vai servir o diabo com aqueles dons que Deus deu. Vai servir o mundo. Pode se arrebentar todinho. A escolha é dele. Um dia, mas Deus tem um propósito. Ele ouve a palavra da verdade. O evangelho. Puma. Mas não é por isso. É por isso que meu pai queria que eu fizesse medicina. E eu disse que não. Só dava para ser professor. É porque Deus me botou para mestre. Então foi Deus. Gente, eu não ganho dinheiro como professor. Mas eu só presto para isso. Porque eu só gosto de fazer isso. É assim que é a minha praia. Eu gosto disso. Eu quero mais dinheiro, mas não sei fazer outra coisa. Meu negócio é ensinar. Então foi Deus que me deu esse dom. Que todo mundo gosta em mim. Então o Senhor me fez para ser feliz assim. E eu estava usando isso aqui tudo contra o Senhor, meu Deus. Eu lhe fiz sofrer. Até agora, você se arrepende de ter usado o dom que Deus lhe deu para o bem do inimigo de Deus. Então você se arrepende e diz: nunca mais. Senhor, me perdoa. Eu não sabia. Eu não quero mais essa vida. Ó. Metanoia. Você muda. Você muda. Metanoia é uma palavra do grego arrependimento. Você vai nessa direção aqui, você diz: não é essa, está errada. Aí você volta. 180 graus. Isso é arrependimento. Isso acontece. Esse espírito de arrependimento, ore por ele. Ele vem na hora. Aí você passa a amar. Começa a brotar o amor e o interesse por aquele que lhe amou, mesmo quando você estava dando na cara dele. Aí, acabou? Não. Mas irmã, agora eu me arrependi. E daí? Você continua pecador?
A raiz do pecado está lá, agora você está no processo de santificação. Eu quero falar para vocês de um momento de João. Joãozinho, nosso irmão apóstolo. Quando ele escreveu a primeira carta dele, logicamente, todas as 3 cartas dele são dirigidas para a igreja. Mas ele escreveu para pessoas como nós. Pessoas que já se arrependeram, já são filhos de Deus, já têm o Espírito Santo e tudo mais. Escreveu para a igreja. O nosso estilo de vida não é pecado. Mas o pecado pode acontecer. E nós vamos ver 2 trechos em que o próprio Jesus e João dizem isso aí. Ele diz no capítulo 2: filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele diz: então, no momento em que me rendi a Jesus Cristo, eu me arrependi de tudo para trás. Mas como eu ainda sou pecador, o pecado pode acontecer por acidente. Então, eu não vou ficar na culpa, eu tenho que correr para Ele. O que é que Jesus Cristo diz? Tem um momento no capítulo 13 de João, em que Jesus Cristo estava sentado à mesa com seus discípulos. De uma hora para outra, o mestre teve um insight, assim. Sabendo Jesus que todas as coisas o Pai colocou em suas mãos. Eu sou o Rei do universo, eu sou o Senhor dos céus e da terra. E sabendo que ele viera de Deus, conhecia o seu destino, a sua origem, e sabendo que ele ia para Deus, conhecia o seu destino, ele levantou da mesa, tirou a capa de mestre, pegou uma toalha, botou no ombro, uma bacia encheu d'água e passou a lavar os pés dos discípulos. Versículo 8, João 13. Ele chega aos pés de quem? Pedro, do apóstolo Pedro. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro olhou para Jesus e disse: nunca, está escrito aí na sua Bíblia, nunca me lavarás os pés. Jesus Cristo estava ali abaixadinho, olhou bem na cara de Pedro. Isso não está escrito que ele olhou, mas eu fico, disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olhe que resposta. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Está fora. Pedro disse: então não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou, olhe, você e eu. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Preste atenção. Se você estava se preparando para ir para a igreja, aí você, enquanto está lá, torce daqui, pinta daqui, faz daqui, você olha pela sua janela e você vê que seu carrinho, seu cachorrinho está correndo para a rua. Olha só, você corre atrás dele descalça, passa pelo jardim, pega o bichinho e bota para dentro de casa. Depois você prendeu a porta, você diz: corri descalço pelo jardim. E agora? Vai tomar outro banho?
Não, lava só os pés. É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você foi banhado. Olha como é que Paulo explica isso em 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, né? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós fomos todos lavados. Depois de limpos, de vez em quando, infelizmente, sujamos os pés. A forma de chegarmos a Ele. Entra no teu quarto. Senhor, sujei o pé. Te ofendi. Eu fiz isso. Reconheço que não é para isso. Morri lá na cruz. Sou tua. Cuida de mim, me perdoa. Arrepende. Isso é arrependimento. Muda. É assim que você cresce. Porque o Espírito que convence você diz, já está aqui em você. É dessa forma. Esse é o arrependimento que nós precisamos hoje. Uma vez eu estava numa desses congressos de Helena Tanuri, porque ela faz um congresso de mulheres sempre viajando Israel, Turquia, Jordânia, por ali. E ela me chamou e eu prego com ela, nós pregamos as duas, os congressos. E chegou a hora do batismo. Eu sou de uma igreja ultra tradicional, onde mulher não batiza. Pelo menos eu cresci assim sabendo. Então eu cresci sabendo que só quem batiza é pastor. Olha a ignorância. Eu cresci sabendo que só quem batiza é pastor. Então, como eu não sou pastor, nunca vou ser pastor, então eu não vou batizar ninguém. Olha o que é ignorância. Aí, quando os pastores iam batizar, eu não ficava perto, não tinha que aprender aquilo. Orava pelas pessoas que iam ser batizadas e tudo mais. Nesse dia, Deus me pegou de vez assim, vem cá, nega, tchum. Eu disse para minha nora, a minha nora estava lá, eram mais de 90 mulheres. Era aquela fila interminável de mulher dentro do Jordão, todo mundo chorando. Jordão queridinho, Jesus, João Batista, é assim que a gente fica mesmo, não tem jeito não. Aí eu disse, Érica, me dá um dinheiro para eu tomar um suco de romã. Enquanto vocês estão por aqui, eu vou tomar um suco de romã. Ela disse, está ali minha bolsa, pega e vai. Enquanto eles estão por lá, eu peguei a bolsa dela, lá vou eu para a barraca do suco de romã. Nisso vem a Helena, de meia. Eu disse, o que foi, pastora? Você não está pronto, você não está vestido. Eu disse, para quê? Para o batismo. Eu disse, eu não vou batizar. Ela tomou um susto, coitada dela. Por quê? Eu disse, eu não sou pastora. Eu achei que estava abafando. Ela disse para mim, quem disse que só é pastor quem é pastor que batiza? Minha cabeça fez assim, todos os versículos, desde Gênesis, porque eu queria encontrar um para dizer para ela, está aqui. Não encontrei nenhum. Mas encontrei Jesus dizendo, ide, fazei discípulos
batizando. Fiquei com raiva do versículo. Porque eu estava errado e o versículo não pode estar. Olhei para ela desse tamanho. Eu desse tamanho. Eu com idade para ser mãe dela. Ela passou o braço em mim, me levou, me deu uma daquelas mortalhas. Começou o meu drama. E agora? Senhor, como é que batiza? E quando Deus se cala, pode gritar. Pode gritar. Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu posso deixar de ser misericordioso? Deus nunca vai deixar de ser misericórdia. O Senhor me trouxe aqui para passar vergonha? Problema seu. Senhor, eu quero pedir para o Senhor me leve. Eu prefiro agora, eu não sei como batizar. Vocês já viram pânico. Fiquei em pânico. Botei a mortalha. Não tinha outra roupa. Não levei. Entrei no Jordão. Helena carregando. Ficou pena de mim. Porque ela é brava, mas é misericordiosa. Eu conheço essa peça. Aí estava ela com João, o marido, 90 e tantas mulheres. A gente tem que tomar conta. Então, quando ela pega a mulher, botar dentro da água, o pastor João segura ela para puxá-la para ela chamar a mulher. Porque o seu marido não vê, não. Ele pode pegar a mulher, soltou lá dentro da água. É a mulher dele tem que pegar. Eu tinha que pegar a mulher, mas não tinha marido pegar. Ela me deu um irmãozinho. Parecia um guarda-roupa. O André ela de São Paulo, que a mulher dele chama ele de algodãozinho. É o algodãozinho dela. Olha o tamanho. Desse tamanho dessa largura. Ela disse, eu vou botar o André aqui com você. Ele segura. Quando você botar a mulher dentro da água, você tira a mulher, ele tira você, então você vai com ela. E até aquela hora eu não sabia o que eu ia fazer. Na hora que eu disse, Senhor, me leva. Passou na frente uma mulher. Oh, Senhor Deus, meu Pai, dessas irmãs bem escandalosas. Filha de Deus, bem escandalosa. Filha de Deus. Porque tem todo jeito, tem igual a mim. Fazem 17 anos que eu vi a irmã de meia pregando em Maryland. E eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Naquele dia, eu lhe pedi que eu queria ser batizada por ela no Rio Jordão. Eu disse, a culpa é sua. E quando eu soube que ela estaria aqui, o Senhor sabe o sacrifício, o Senhor abriu as portas. Quero lhe agradecer. Quando a mulher disse aquilo, eu olhei para aquela mulher e disse, meus irmãos, desapareceu tudo. Só ficou um pedaço do Jordão. Eu não sou dessas pessoas, porque Deus me falou, porque Deus me disse, porque eu tive um sonho, porque eu tive visão. Não, eu sou mais tradicional, como costumo dizer, né? Pé no chão é aqui. Eu vi. Não foi João que viu, não fui eu. Tinha uma cruz, mas a cruz não era assim. Era assim. Tinha um homem, daqui eu via até aqui. E eu sei que era Jesus. Havia um rombo enorme. Ele estava dentro do Jordão. Na cruz. Tinha um rombo aqui. Aqui saía nitidamente um filete de sangue, um filete de água. Como está na Bíblia. Naquela hora, aquela mulher, você sabe que é uma flecha. Aquela que falou de Maryland, ela veio assim. Aí ela entrou aqui. Isso aqui dele ficou deformado. Estufou. E foi passando aqui.
E saiu pela mão dele para o meio das nuvens. E veio a voz: batizar é entrar em mim, morto pecador, ser filtrado em mim e sair filho de Deus. Naquela hora, eu entendi o batismo, eu estava sendo batizada junto com ela. Para você ver. Quando você é filtrado, a sujeira fica no filtro. Ele é o nosso filtro. E a gente entra e a morte fica nele. E como ele ressuscitou, a morte está desfeita. E saímos filhos pecadores. Então, uma vez que nos rendemos a Jesus Cristo, somos filtrados nele. Não tem como voltar atrás. E nós precisamos pensar nisso. Ele nos reconecta com o Pai. Você sabe o que é você comprar uma geladeira maravilhosa? Eu estava vendo nos Estados Unidos agora televisão na porta. Eu disse, para que eu quero televisão na porta da geladeira? Mas tem gente que gosta, assistindo programa. Você bota tudo que você quiser dentro da geladeira, mas se você não conectar na energia elétrica, não vai funcionar. Por quê? Porque a geladeira foi fabricada para funcionar, conectada na energia elétrica. Quando Deus fabricou você, Ele é seu fabricante, Ele fabricou você para você funcionar conectado nele. Se você não estiver conectado nele, você tem tudo. Mas não tem a conexão, não tem a vida, não tem um propósito. Mas está conectado no mundo? Está conectado em outras coisas, porque você tem a alma. A alma, ela nos conecta ao mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou psicóloga. E meu doutorado nem em teologia, nem em psicologia. Larguei tudo. Não quero nem saber disso. Por quê? Meus irmãos, a nossa alma não tem jeito se não for pelo Espírito. Deus manda Jesus para que tenhamos a possibilidade de nascer de novo. Porque o nosso espírito está morto. Jesus vem para dar vida no espírito. Reconecta a nossa alma ao espírito. E o espírito nosso é conectado com Deus. Nós crescemos. Na luta, na dificuldade, sim. Jesus Cristo não prometeu vida fácil para ninguém. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você ligou a tomada do Espírito. Agora, a sua alma, que estava acostumada, desculpa a expressão, na safadeza, habita uma segunda natureza. Cervejinha, na balada, e outra, vai sentir falta. Aí entra o seu sacrifício. Não, pera lá, agora é diferente. Aí aquilo que lhe agradava a sua natureza pecaminosa, vai começar a dar um certo. E é nessa luta que você vai. E essa luta, olha que Paulo, quando fala disso, ele diz: a alma, a carne, milita, guerreia contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque eles são opostos. O espírito vem de Deus, a carne vem do mundo. A alma. Mas a carne não serve. É o espírito que vivifica. Porque se você semeia nas coisas da carne, do mundo, da mente, você vai colher corrupção, podridão. Mas se une ao Senhor um só espírito com Ele. Deixa eu dizer para vocês, tem coisas. Você quando já viu implodir um prédio,
Os engenheiros passam tempo, botam dinamite e tudo, na hora que dá implosão, aquilo vem abaixo, fica horas só poeira. Depois que passou a poeira, aí você vê que tem umas pilastras resistentes. Vai ter que ir fazendo outras implosõezinhas para as pilastras irem cedendo. Assim é a nossa vida. A primeira implosão é quando nós nos entregamos a Jesus. É tanta gente que para de fumar, para de beber, para de tanta coisa, mas tem umas áreas resistentes. Tem os pecadinhos que são quase necessários, não é? Esses você vai ter que ir dando implosão. Lutando contra ele é o seu papel. Sabe por quê? Porque agora a coisa mudou. Agora você é filho de Deus. Agora você pode clamar para o maior poder da eternidade e dizer não. Acabou. Por quê? Meu pai não quer. Eu estava um dia ouvindo um desses escritores brasileiros que eu gosto muito, Suassuna. Ele disse que estava num hospício e tinham 2 loucos. Um passou um risco no chão e disse: daqui ninguém passa. O outro de lá disse: por quê? Porque eu sou imperador, sou eu que mando. O outro de lá e disse: quem foi que te designou imperador daqui? Ele disse: Jesus Cristo. O outro de lá: eu? Quer dizer, 2 loucos. Mas quando você diz assim para você mesmo: estou com vontade de fazer o erro, você diz: não, porque meu pai não quer. Meu pai, estenda a sua mão, me fortaleça agora, porque eu não quero fazer aquilo que não é da sua vontade. Quero lhe agradar. Você entrou no caminho da virada. E você vai andar. E você vai ver, cada vez você vai ficando mais firme, porque você começa a ver as coisas acontecerem. Olha aqui. Você é um templo. Isso é o que Deus buscou desde que Adão e Eva se separaram deles. Deus começou a falar. Quando tirou o espírito, quando tirou o povo do Egito, lá no capítulo 23, ele diz: Moisés, diz ao povo de Israel que me traga oferta. Quando você vê aquela lista de oferta, tem tudo a ver com você. Ele queria que o povo visse. E lá no final ele diz: para me construir um tabernáculo para que eu possa habitar entre eles. Deus habitar no meio do povo. O povo via aquele tabernáculo. Está lá em Shiló até hoje, né? Deus está no meio de nós. Que não era aquilo que ele queria? Ele queria, dentro de você. E olha, ele está. Agora cumpre a nós crermos e vivermos esta verdade, para que não sejamos um tabernáculo aonde Deus não ocupa o centro. Deus é o Senhor. Como está a palavra? Será que ela está fechada? Será que ela está sendo vivida? Será que é esse Deus que está sendo adorado? O ponto mais alto. Pense, meus irmãos. Quando se faz assim uma série de cultos, é para nós voltarmos, largar tudo lá. Aqui significa subir o monte, separado de tudo, para pensar: como é que eu estou? Quanto tempo eu tenho dado para a palavra na minha vida? É você que precisa. Vou dizer uma coisa para você. Deus já lhe deu a unção. Deus já lhe deu o conhecimento. O pastor não pode fazer nada por você. É só você com seu pai. Deus está esperando uma resposta
positiva, porque Ele já enviou a sua graça. Amanhã de manhã vamos estar falando sobre graça, se Deus quiser. Então, meus irmãos, quando nós olhamos esta época de Josias, havia o templo tinha sido dedicado, havia o sacerdote de segunda ordem, escrivão, tudo, mas lá dentro, Satanás estava recebendo tudo, mas tinha o templo. Por favor, dá uma pensadinha nisso hoje. Antes de dormir, tire 3 minutos. Bota aquele seu pijamão cheiroso.